Olá, vizinhos seguidores do X-Pirotadas, olha aqui eu mais uma vez, o Jonatas Holanda, gravando mais um review de uma temporada de programa X-Pirito. Temporada de 88 do programa X-Pirito. Já estava devendo esse vídeo pra vocês, eu acho que esse ano é a terceira ou é o quarto review que eu faço, viu? Se não me falha a memória, acho que 86, 87 eu fiz agora em 2024 e tô gravando 88 agora, né? Eu tinha anotado erroneamente na cabeceira aqui do papel que era 89, mas eu olhando os episódios, realmente é 88. Eu já tinha gravado 10 minutos de vídeo dizendo que era 89, tô gravando tudo desde o começo agora de novo. Dizendo a temporada certa, 88. Foi um erro meu, mas é porque é época de fim de ano, gente. Vida de professor, o professor não tem vida no final do ano. Fica lesado, fica aperreado com as coisas. Então, agora sim, gravando o vídeo certo, review da temporada de 88. 4 folhinhas bem preenchidas de muita informação que eu pude observar, curiosidade. Então, que eu quero compartilhar com vocês agora. Desde então, peço desculpas caso o áudio não esteja muito bom por causa do ventilador, se o ventilador estiver atrapalhando alguma coisa, porque infelizmente está muito quente aqui em Fortaleza, tá um calor do satanás. Coloquei meu microfone aqui, microfone com fio, que eu gravo desse celular aqui, que era o celular da minha mãe, que Deus a tenha. Mas às vezes esse microfone não presta, tava com algum problema no fio e aí fica dando uma falhazinha, um sonzinho estranho. E aí às vezes eu uso, pelo menos os 2 últimos, por exemplo, eu usei o som do celular mesmo. Então peço desculpas se o barulho do ventilador incomodar. Não tem como eu desligar, só se eu tirar a camisa aqui que eu costumo gravar meus vídeos. Não, enfim. Inclusive, né, quem quiser me ajudar com o Pix aí pra comprar um microfone novo, aqueles, né, o Xpiro Pix. Mas é isso. Terminei a temporada de 88, já tô na temporada de 89. Vou começar 2025 já nos primeiros capítulos de 89. E logo logo vem X-Pirito 90, né? Mas sem mais delongas, vamos às minhas primeiras impressões da temporada de 1988, não é 89, 1988 do programa X-Pirito. Começando pelo terceiro episódio, 1988, episódio 3, no quadro de Los Caquitos, dos ladrõezinhos, Chaveco e Botijão, no sketch El Dinero del Asalto, o dinheiro do assalto. Chimotrufia muda de peruca. Talvez o primeiro gravado naquele ano e os outros 2 primeiros ainda gravados em 87. A gente sabe que o X-Pirito tinha o hábito de gravar os primeiros episódios de uma temporada no finalzinho da temporada anterior. A gente presume isso porque dá indícios disso, né? Quem vê, por exemplo, a temporada de 77 de Chaves, observa que os primeiros episódios da temporada de 77, a Chique ainda utiliza aquele suéter verde, com o vestidinho verde, né? O verdinho claro. Só depois de uns 2 ou 3 episódios é que ela passa a usar o suéter vermelho, que era o suéter que ela ficou para sempre, né? A partir de 77, a partir do segundo ou foi do terceiro episódio de 77. Então dá a entender que os primeiros episódios de 77 foram gravados no final de 76, quando ela ainda utilizava o suéter verde. E aí talvez no período de férias tenha perdido, tenha querido trocar, enfim. Do mesmo jeito na temporada de 78. A gente vê que os primeiros episódios da temporada de 78 de Chaves, a Florinda ainda utilizava o cabelo natural dela para fazer a Dona Florinda, né, os bobs. Só depois de uns 3 episódios, depois dos 3 episódios dos churros, 1, 2, 3, ela ainda utiliza o cabelo natural. E aí, a partir do episódio dos gesseiros, do leite de burra, ela passa a usar a peruca. Então, dá a entender, eu imagino, que ela gravou dos churros no final de 77 e os do leite de burra, ela gravou já em 78, já com cabelo preto, usando peruca. Enfim, então no caso da temporada de 88, eu imagino isso também. Eu imagino que os 2 primeiros episódios da temporada de 88, o X-Pirito gravou ainda em 87, quando a Florinda utilizava a peruca antiga, que inclusive eu acho que nem é a peruca antiga, eu acho que era que ela usava o cabelo normal dela mesmo, só fazendo um penteado feio. E aí ela gravou em 87, e aí a partir do terceiro episódio foi que realmente ela começou a gravar em 88 e passou a utilizar uma peruca.
Eu imagino, isso aqui é uma opinião minha, né? Eu não entendo muito do assunto, mas eu imagino que aí ela passou a usar a peruca a partir daí. Porque, como vocês podem observar, né, a peruca é mais cheia, mais volumosa. Como a gente realmente conheceu a Chimoltrufia, com esse cabelo aí, com esse cabelão. Então, a Chimoltrufia até 87, o cabelo dela não era tão volumoso, não era um capacetão como é a partir de agora. Então, eu pessoalmente acho que ela usava o cabelo dela normal para fazer a Chimoltrufia, só um penteado feio. E a partir desse terceiro episódio, ela passa a usar uma peruca. Ou se não, se ela sempre usou peruca, é a partir desse terceiro episódio que ela passa a usar uma peruca nova, dando a entender que esse foi realmente o primeiro episódio gravado na temporada de 88. Beleza. Outra coisa que é importante observar é que o Edgar Vivar começa a temporada mais magro. A gente vê o Edgar Vivar em meados dos anos 80, na metade dos anos 80, muito gordo, imenso, no auge da sua gordura. E inclusive ele chega a sair do programa em 86, em alguns episódios, para cuidar da saúde, porque estava uma coisa horrorosa. E aí ele vai emagrecendo. E aí em 88, felizmente, ele passa a ficar mais magrinho e a gente observa o Edgar Vivar mais magro. Tanto que para o Nhonho ele vai precisar trocar de uniforme, né? O uniforme de 87, de 86 era para aquele Nhonho imenso de gordo. E aí a partir da temporada de 88 mais para frente ele vai trocar o uniforme para caber mais na sua roupa, no seu corpo. Mas isso é bom, né? Ele vai emagrecendo. O X-Espírito se aproveita disso também para falar em alguns episódios que o Botijão está emagrecendo, fez dieta, né? Que antes o elevador não podia subir com o Botijão e outra pessoa, e agora pode, porque ele emagreceu um pouco mais. Então, o X-Espírito aproveitou esse regime do Vivar e colocou também nos episódios. E é interessante ver que o Vivar ficou mais magro nessa temporada. Depois ele vai largar de novo, né? Efeito sanfona. Mas enfim, vamos pra frente. 1988, episódio 5, quadro do Los Caquitos, A Fila do Hospital. Já é uma regravação desde o Dr. Chapatin dos anos 70, esse episódio. Que é aquele que o Dr. Chapatin tá com o cara atropelado, aí tem as fichas e a mulher faz um... Eu nunca entendi nunca vi graça nesse episódio, nunca achei ele assim muito engraçado. Na verdade, eu fico muito aperreado vendo esse sketch, porque a mulher dá ficha com números fora de ordem, o doutor chama números fora de ordem, e chama números diferentes de propósito das fichas que o Chaveco tem, que o Dr. Chapatin tem, não sei se só por maldade. Então, na verdade, eu nunca vi graça nesse sketch. Mas nesse caso aqui é o Chaveco e a Chimoltrufia. E apesar de já ter um personagem fixo, de cara limpa, Raul Padilha interpreta um médico. Então, para quem não se lembra dessa história, tá o Chaveco e a Chimoltrufia no hospital querendo ser atendido e aparece o médico. Nesse caso, o médico era o Raul Padilha de cara limpa, sem nenhuma maquiagem, sem bigode, sem peruca. Só que o Raul Padilha já interpretava o delegado, né? Também de cara limpa. Já tinha um personagem fixo na série. Então não faz. É meio estranho você ver o Raul Padilha no Chaveco interpretando outro personagem sem ser o delegado. Ainda mais assim, de cara limpa. Enfim, continuando. 1988, episódio 11, Los Caquitos, a atriz e o diretor, parte 1. É uma história muito boa, isso aqui, vão gravar uma novela no hotel do Seu Lúcio. E aqui na parte 1, que é o episódio 11, a Chimoltrufia fala seu bordão completo pela primeira vez. Tem ou não tem razão? Sim. A gente vê que no começo ela não tem um bordão, ela tá querendo criar um bordão para Chimoltrufia, e aí ela fala um monte de frases desconexa, mas não do jeito que a gente já conhece. Mas a partir, pelo menos na minha percepção, pode até ter sido antes, mas eu percebi que a partir desse episódio 11, de 88, é que ela fala, né? Porque assim é como tudo, tem coisas que eu nem sei, eu tenho ou não tenho razão, que é do jeito que ficou até o final do programa. Achei interessante compartilhar isso. Também nesse episódio 11, da atriz e o diretor, parte 1, a gente descobre que a senhora da farmácia se chama Rosa. Então, o delegado fala que a senhora da farmácia, né, que é uma senhora que oferece favores ao Chaveco em troca de outros favores, se chama Rosa. E na temporada de 89, que eu já assisti, até já anotei, vou botar no review da temporada de 89, ele já disse que se chama Margarida. Pelo menos não é uma diferença tão discrepante, né? Porque Rosa, Margarida é tudo flor. Mas aí
Aqui, pelo menos até então, ela se chama Rosa. Pode até se chamar Rosa Margarida, né? Vai que. Mas é que é só Rosa. Também nesse episódio 11 da Atriz e o Diretor, parte 1 do Chaveco, eu me toquei por que o nome do personagem do Carlos Polió é Lúcio, né? Lúcio. A gente sabe que Lúcio, talvez nem saiba, né? Mas vão saber agora. Lúcio é um apelido carinhoso para uma pessoa que se chama Luiz. É um hipocorístico. Olha aqui o professor de português dando aula de português para vocês. Hipocorístico é um apelido carinhoso que se dá para pessoas que têm determinados nomes. Francisco, Chico, né? Você não vai chamar um Raimundo de Chico. Aqui no Nordeste a gente chama Raimundo de Mundico. E Mundico. Mundinho, pode ser Mundinho. Mas o Chico é um hipocorístico para quem se chama Francisco. Zé é para quem se chama José. E Lúcio, no México, é para quem se chama Luiz. Do mesmo jeito que Natita, né, que é a Dona Cotinha no original, é para quem se chama Inácia. Então o nome dela é Ignácia. E eu viajei aqui, bora lá, voltar para o seu Lúcio. Então, no original, o nome dele é Lúcio, e o nome do hotel é Hotel Lúcio, porque faz um jogo de palavras com a palavra hotelúcio. Hotelúcio é uma palavra pejorativa para hotel, para dizer que é um hotel de quinta, um hoteleco, um hotelzinho. Então, é uma palavra pejorativa para o hotel. Hotel Lúcio, Hotelúcio. E aí, inclusive, pelo nome do hotel, a gente pensava que o hotel era dele. Hotel Lúcio deveria ser dele, mas a gente descobre mais pra frente na temporada que o hotel não pertence ao seu Lúcio. Ele só é gerente do hotel. Que estranho, né? Se ele é só gerente, por que o hotel tem o nome dele? As coisas do X-Espírito. Enfim. Uma coisa que eu pude observar é que a Maria Antonieta aparece no terceiro crédito em alguns episódios, que não tem esquetes do Chaves, logo após a Florinda. Inclusive nesse aqui também da Atriz e o Diretor, parte 1. A gente está acostumado a ver a Maria Antonieta de las Nieves sempre sendo creditada no final do programa, da abertura, né? E Maria Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Mas em alguns episódios dessa temporada em que não tem esquete do Chaves, em que, né, não tem o Chaves lá, como é esse o caso do Chaveco, de 40 minutos, ela é acreditada logo após a Florinda. Chespirito, com Florinda Mesa, Maria Antonieta de las Nieves. Às vezes eu fico aqui sentado no sofá imitando a abertura, né? Porque eu já sei decorar da ordem, né? Quem assiste já sabe. E aí eu me deparei com isso. Eu ia falar Rubén Aguirre, quando de repente vai lá, Maria Antonieta de las Nieves. Eu errei. Então é interessante observar isso, porque o mexicano tem essa preocupação se o nome está na frente, se o nome está atrás. Mas existem alguns episódios aí em que o nome dela é acreditado depois da Florinda. Curioso. Beleza. 1988, episódio 13. É um episódio de 40 minutos dos maluquinhos, do Pancada e do Lucas, os ratos marcianos. É o único episódio de 40 minutos do Pancada. Tem uma versão original em 82, a versão original é de 82, os ratos marcianos. Em 88 ele refaz essa história com algumas diferenças. Não é um remake ao pé da letra, né? Tem algumas diferençazinhas. Mas é a única história de 40 minutos só do Pancada. Em 91 tem também Isso é um Hotel ou Manicômio, mas que é o Pancada junto com o Dr. Chapatin. E nesse episódio, a vizinha muda de nome mais uma vez. E ela passa a se chamar Zoila. Zoila Expectación del Macho. Ela já foi Joana, em 1980, ela já foi Joana. Depois passou a ser Maria Expectación del Macho, que na tradução ficou Maria Esperança de Macho. E aqui nesse episódio ela passa a ser Zoila, que é sou a. É como se a pessoa que estivesse dizendo que sou a esperança de macho. Zoila Expectación del Macho. E a Maria Antonieta de las Nieves faz uma irmã dela, que é igualzinha a ela, peruca parecida, roupa parecida, fanha também, como a vizinha é, chamada Encarnación. Encarnación Expectación del Macho. Então a vizinha muda mais uma vez de nome e depois dela vai voltar de novo a ser Maria. Fica Zoila Maria. O importante é que ela espera macho até dizer chega, bichinha, né? Enfim. 1988, episódio 15, o gordo e o magro voltam. Então, depois de um tempo sem aparecer, né? Eu acho que até 82, 83, na verdade, eu não sei até que data.
mas no começo do programa X-Espírito, o Gordo e o Magro estava tinindo. 80, 81 era quase todo episódio. Aparecia com muita frequência o Gordo e o Magro, aí deu uma sumida. Em 1988, X-Espírito e Edgar Vivar, que fazem uma dupla muito bem, assim, que tem uma grande química em cena, ainda mais interpretando esses dois gênios do cinema, mudo, voltam a gravar mais alguns esquetes. E é interessante ver a química entre os dois na frente das câmeras. Também no episódio 15, 1988, episódio 15, no esquete do Chaveco, o orfãozinho da loteria, a Chimotrufa fala que a mãe do Botijão está viva e mora em frente a uma fábrica de lixeiras. Então, ó, só que ela já tinha dito que morreu, depois disse que está viva, que ela está dizendo que está viva, mais pra frente vai dizer que morreu de novo. É uma putaria. Mas aqui, até o momento, a dona Eleutéria está viva e mora em frente a uma fábrica de lixeiras. No episódio O Orfãozinho da Loteria, o 15º episódio da temporada de 88. Primeiro papel, lido com sucesso. Vamos ao segundo. Ainda no episódio 15, no esquete do Chaves, da aula de economia, Paty já não faz mais participações. Ela ainda estava fazendo participações em 88, mas parou a partir daí. A gente sabe que em 87, Espírito regrava As Novas Vizinhas, Glória e Paty, convida a enteada da Maria Antonieta de las Nieves, a Verônica Fernandes, para interpretar a Paty, aquela Patyzinha loura, com o nome de Paty Strebel, o nome artístico dela. E aí, na temporada seguinte, na temporada de 88, ela faz participação na escolinha, do mesmo jeito que a Ana de la Macorra fazia também, né, em 79. Então, em 88, ela chegou a fazer uns esquetes na escolinha. Um exame de história, eu acho que foi, os esquetes do esqueleto, que o professor dá uma aula com esqueleto, no esquete do dia de São Valentim. Ela continuou participando. Mas a partir daqui, a aula de economia, episódio 15, a Paty e a Verônica Fernandes não participam mais. Beleza. Em alguns episódios, Chaves é apresentado por último na abertura. Será que estamos perdendo a relevância? Será que ele estava perdendo a relevância? O pessoal disse que depois de 87, né, em 88, o Chespirito foi deixando Chaves de lado e dando mais atenção ao Chaveco. Então a gente pode perceber isso na abertura. Geralmente, quase sempre Chaves... Aliás, até então Chaves era sempre acreditado primeiro. Programa Chespirito, nesta ocasião interpretando al Chavo, el Chapulín Colorado, Dr. Chapatín. Em 88, em algumas ocasiões, o Chaves é mencionado por último. Eu achei estranho isso. Será que realmente estava perdendo a relevância? Né? Tem um povo que diz, eu não sei a fonte disso, não sei o quanto isso procede, mas que Chespirito nessa época já queria parar o Chaves e se dedicar ao Chaveco, porque já não achava mais que tinha condições de interpretar, mas que era forçado pela Televisa, a Televisa obrigava, porque era o Chaves que era vendido pelo mundo afora, era o Chaves que fazia sucesso, era o xodó da criançada. Então, para atrair público, a Televisa obrigava o Chespirito a gravar o Chaves, e ele gravou até onde conseguiu, até 92. Não sei onde tem essas informações, não sei o quanto isso procede, não sei as fontes desse babado aí. Mas a gente comenta muito sobre isso no meio. E pode ser mesmo, viu? Outra coisa interessante é que o restaurante de Dona Florinda volta com tudo nesta temporada. Então, o restaurante da Dona Florinda acho que nem aparece na temporada de 86, dá uma sumida. E em 87 volta, né? Tem um episódio de 40 minutos da reabertura do restaurante e tal. E aí em 88 tem mais episódios no restaurante da Dona Florinda, inclusive episódios de 40 minutos, como o dos ratos, né? Então, é interessante ver que o restaurante da Dona Florinda volta com tudo em 88. Tava sentindo falta também. Beleza. Também na temporada de 88 a gente já começa a observar piadas de duplo sentido no programa, inclusive no Chaves. Eu não lembro aqui em qual episódio eu só fiz a anotação, mas eu acho que é num episódio da escolinha, em que a Chiquinha fala de alguma mulher que está comendo a torta antes do recreio. Não, eu acho que o professor fala de comer a torta antes do recreio e a Chiquinha levou isso pro buraco da maldade. Foi uma coisa assim. Depois eu vou pesquisar e vou postar no perfil. Mas a gente começa a ver umas piadinhas de duplo sentido no programa, inclusive no Chaves.
Tem também, eu não sei se é nessa temporada, que o Pedro de Abreu da Chaves Fotos Raras, vez por outra posta o meme do Chaves derramando leite, e a Chiquinha derramando leite nas costas do professor Girafales, e a Chiquinha mandando tapar o buraco, e o Chaves faz uma cara assim, tapar o buraco com o dedo, e ele, né, imaginando besteira. Então, o Chaves tá começando a deixar de ser aquele humor inocente que as pessoas tanto falam aqui no Brasil e tanto se iludem achando que é humor inocente. 1988, episódio 18. Los Chifladitos, El Pastel Explosivo, o bolo explosivo. Nesse sketch, o sketch do Pancada que está no episódio 18, Pancada fala que faz aniversário no dia 14 de abril. Então anotem aí que agora, dia 14 de abril, a gente vai comemorar aqui no Xpirotadas o aniversário do Pancada. Então o senhor Chaparrón Bonaparte, no original, faz aniversário no dia 14 de abril. E outra coisa interessante é que o Lucas morre no fim desse sketch. É um bolo explosivo, é um bolo com a dinamite. Ele bota uma dinamite no lugar da vela. E aí no final do sketch ele aparece com as roupinhas de anjo voando no céu. Então é bem estranho. É o humor no senso do X-Pirito, né? O Lucas morre no final desse sketch. Beleza. 1988, episódio 19, Los Caquitos, Se Morrió la Chimoltrufia, um episódio que a Chimoltrufia se faz de morta para pegar o botijão na mentira. Chimoltrufia muda de vestido, mas ainda não é o final. Então aquele primeiro vestido da Chimoltrufia, que ela usava desde 1980, sai de cena e ela passa a usar um que já é parecido com o que ela passou a usar até o final do programa, mas ainda não era o vestido final. Vocês podem notar que tem uns detalhes diferentes, as flores estão no lugar errado. Muda também o avental, né? Um avental, se não me falhar a memória, muda para um avental amarelo, diferente do que ela usava antes. Mas aí agora ela vai começando a ficar do jeito que ela foi apresentada aqui ao Brasil. Daquele jeito peruca bem recheada e um vestido diferente. Mas ainda não é, ela ainda vai passar alguns episódios com esse vestido até mudar finalmente. Bora lá. 1988, episódio 20, Chaves. É um episódio de 40 minutos do Chaves do Estilingue. Nhonho estreia macacão novo por ter emagrecido. Foi o que eu falei antes. Como o Edgar Vivar emagreceu, aquela roupa dele toda em tons pastéis, enorme, né? Teve que ser mudada. E aí, porque senão ficaria, né, muito frouxa, né? Larga pra ele. E aí ele estreia o macacão vermelho, que é essa indumentária aí, essa roupa dele, que ele vai ficar até o final do programa. Até 92, o Nhonho não muda mais. Vai ser desse jeitinho. Só depois que ele muda a peruca para uma maior, bota um chapéu, enfim. Mas o Nhonho passa a ser como a gente, né, conheceu ele no Clube do Chaves. Muito bem. Posso observar que em alguns episódios a narração não é do Gabriel Fernandes, nem de alguém que eu tenha reconhecido, como no caso do episódio 21. Não vou lembrar aqui, eu também não vou botar o vídeo porque eu tenho medo de tomar strike. Mas o Gabriel Fernandes não narra alguns episódios. E a verdade é que eu também não sei quem é, eu não consegui reconhecer a voz. Quando é o Roberto Gomes Fernandes eu reconheço, quando é o Vivar, quando é o Rubem Aguirre. Mas essa voz aqui, eu acho que pode ser do Heriberto Lopes de Anda, pode ser ele, né? Não sei, mas eu não reconheci. 1988, episódio 23, Chaves, é um episódio de Chaves de 40 minutos, Ratos no Restaurante, que é uma regravação daquela versão de 79, nada de exaltações. Dona Clotilde estreia seu vestido novo, mais folgado, dando a aparentar que ela estivesse mais gorda. O fã brasileiro de Chaves tem uma mania de achar, né, de divulgar na internet, que depois que o Ramon Valdez morreu, a Dona Clotilde, a Angelina Fernandes, entrou numa depressão profunda, não quis mais saber da vida, e aí começou a comer desesperadamente, e por causa da depressão começou a engordar. Mas o que eu pude perceber é que, na verdade, ela não engordou. Foi engordando, lógico, né, naturalmente. Mas não foi uma coisa assim de uma hora para outra e por causa do Ramon Valdez. O que aconteceu foi que o vestido dela passou a ser mais folgado. Vocês podem observar que antes o vestido dela era muito apertadinho, era de uma malha assim, né, igual o meu assim, que apertava nos braços. A manga dele era apertadinha no braço. E aí ela passou a utilizar um que era bem folgado nos braços, né? Era mais frouxinho. E a gola também, ela antes era uma gola toda coisadinha assim, mas como ela passou a ter uma papada igual a minha, aí a gola dela foi se abrindo, foi ficando assim, para poder caber a papada.
E aí a dona Clotilde passou a utilizar esse vestido azul clarinho a partir do episódio 23, que é o dos ratos no restaurante. E aí é com esse vestido que ela vai ficar até o fim do programa, até o fim da participação dela em 91, né? Então ela não estava mais gorda. Tanto é que a Dona Cotinha não teve muita alteração, né? Se você vê um episódio da Dona Cotinha antes da morte do Ramon, você vê um episódio da Dona com a Dona Cotinha depois, nessa mesma época que o pessoal acha que ela estava imensa de gorda, não teve uma diferença gritante, não mudou muita coisa. Então a gente acha que a Dona Clotilde engordou muito por causa da roupa que é mais folgada, né, nas mangas. Então eu pude observar isso. E isso de que ela entrou numa depressão profunda, descuidou da vida porque o Ramon morreu e que ela queria ser enterrada do lado dele, isso é uma balela sem fim, isso é uma besteira, uma pataquada, uma patuscada que não tem o menor cabimento, pelo amor de Deus. Tirem isso da cabeça. Isso já foi desmentido pela filha dela, pelo filho do Ramon. Não inventa isso, não inventa o que não tem, não romantiza, porque não tem nada a ver o cu com as calças. Muito bem, a segunda folhinha já foi lida com sucesso. Vamos para a terceira. 1988, episódio 24, Los Caquitos, do Chaveco, Gêmeas no Hotel. A Maria Antônia... Ah, sim, é esse episódio dessas fotos aí que vocês estão vendo. A partir desse episódio, do episódio 24 de 88, é que a Chimotrúfia passa finalmente a usar o seu vestido que a gente ficou conhecendo ela, né? Aqui já até o seu último episódio de 95. E que depois ela voltou a usar também em 2017, quando ela começou a gravar como a Chimotrúfia de novo para o YouTube. Então, a partir do episódio 24 do Chaveco, as Irmãs Gêmeas no Hotel, a Chimotrúfia passa a usar o seu clássico vestido, que fica até o final da série. E aí é uma história em que a Maria Antonieta interpreta duas irmãs gêmeas, uma boa e uma ruim, lógico, né? Não podia ser diferente, que na televisão as gêmeas só pode ser boa e ruim, não pode ser duas boas nem duas ruins. Então, e é uma regravação, e depois, em 94, tem uma regravação também com a Maria, mas dessa vez fazendo a Marujinha já, tendo uma Marujinha boa, uma Marujinha ruim, a Josefina. E nesse episódio 24, o sargento namora a gêmea boa, mas ele não era casado. Então, nesse episódio, a Maria Antonieta está em dose dupla, faz duas irmãs, uma boa e uma ruim, e o sargento, que não é o refúgio ainda, né? O sargento namora a irmã boa. Inclusive, é o álibi dela naquele lance de roubar o dinheiro, né? Pra quem não sabe da história, que a irmã má rouba o dinheiro. Que na versão dos anos 90 não foi a Marujinha, que é a malvada, foi a Josefina, que é a boa, que roubou o dinheiro. Era boa, mas era cleptomaníaca, a pobrezinha. Mas o curioso aqui não é isso. O curioso é saber que o sargento namora uma das irmãs gêmeas. Mas ele não ficava nisso de que era casado, tinha filho, casado, tinha filho. Chegou a namorar a menina que vendia tacos na rua, que depois volta a namorar também. Aqui a gente vai falar sobre isso já já. É uma putaria. Enfim. 1988, episódio 27, sketch dos maluquinhos, Los Chifladitos. O sketch é Bomba de Ar. Eu tive uma alegria tremenda quando eu vi esse episódio, esse sketch. Horácio Gomes volta a interpretar o pai da Dona Maria Esperança, porque ele havia deixado o quadro no começo da temporada de 86 para se dedicar à produção executiva do programa. Então, depois da saída do Ramon, né, de 82 até o começo de 86, o Horácio Gomes era fixo no quadro dos Maluquinhos, do Pancada, fazendo o pai da Dona Maria, o pai da personagem da Florinda. Fanho também, fazia o pai dela Fanho. E aí, em 86, ele assumiu a produção executiva do programa, né? Passou o homem, né, que lida com dinheiro, com os shows e pipipipopopô. E nesse sketch de 88, do episódio 27, ele volta a interpretar o pai da Dona Maria. E volta com as mesmas características, volta Fanho. Eu tive uma alegria tremenda quando eu voltei a ver, porque ele nesse quadro ele é muito bom. Se vocês acham Godinhos engraçados, vocês têm que ver o Horácio fazendo o pai da Dona Maria. Muito bacana mesmo, eu gosto. Muito bem. 1988, episódio 28, só tem 3 sketches. Eu achei isso estranho, porque o X-Espírito padronizou. Quando não era um episódio só em 40 minutos, eram 4 sketches, porque 4 sketches pegava 2 blocos de mais ou menos 5 minutos. Então, cada um tinha 10 minutos de história. Assim, arredondando, não era exatamente, né? Mas era 5 minutos de intervalo, 5 minutos, segundo bloco do sketch. Aí dava intervalo, já voltava com outra história.
Então eram 4 sketches de 10 minutos. Só que esse episódio 28 só tem 3 sketches. Eu achei muito estranho quando eu vi isso na abertura. Eu falei, será que tá errado? Será que o episódio é menor, tem uma menor duração? Mas não. É porque o sketch do Chaves, que é uma regravação do livro de animais, tem 3 blocos. Eu achei isso muito estranho. E justamente esse sketch que não é uma das melhores histórias. Não é. Convenhamos que não é o forte desse episódio. Não é um exemplo assim, se dissesse assim, vamos apresentar Chaves para um fã que nunca viu, bota o episódio do livro de animais. Não é, não botaria. Mas, curiosamente, esse sketch do Chaves tem 15 minutos de duração. 3 blocos. Achei muito estranho isso. E aí resolvi falar para vocês. Também nesse episódio 28, Paulina Gomes, a filha caçula do Chespirito, passa a ser creditada como assistente de produção, junto com o meu amigo Heriberto Lopes de Anda. Fala assim, meu amigo, né, com a boca cheia de orgulho. Né? Não somos amigos, mas a gente tem contato e tal. É uma pessoa super gentil, sempre foi super educado e atencioso comigo. Às vezes ele vem puxar assunto comigo e eu fico assim, lisonjeado. Então, a Paulina Gomes, a filhinha caçula, a partir de 88, passa a ser creditada como assistente de produção. Mas não dura muito não, é só alguns episódiozinhos. Isso aqui começou no 28, beleza. 1988, episódio 29 dos Caquitos, dos Ladrõezinhos, ele Testamento de Dom Justo, testamento do seu justo. Chimoltrufia fala que a mãe do Botijão morreu, então a véia morreu de novo, estava viva neste instante, morava perto de uma fábrica de lixeira e agora a véia morreu, Dona Eleutéria. Dom Justo era o proprietário do hotel e o seu Lúcio apenas o gerente. Então por que o hotel levava o nome dele? Não faz muito sentido, né? Talvez, assim, se a gente... Eu gosto muito de Lúcio, pro nome dele, porque combina na dublagem, né? A dublagem chamou ele de seu Lúcio. E aí, se deixasse o nome Hotel Lúcio, aí na dublagem ficaria pior ainda, né? Porque aí não tinha como dizer que o hotel era do seu Justo. Talvez, no hipotético caso, para fazer o trocadilho, né, com a palavra, Hotel Lúcio. Talvez o nome do personagem poderia se chamar Zinho. Seuzinho. Vocês conhecem o Seuzinho? Não é um nome estranho. Aqui no Nordeste tem vários Zinho. Seuzinho. E aí seria Hotelzinho. Hotelzinho. Ou então Seu Leco, Hoteleco. Não, aí não combina. Mas Hotelzinho ficaria legal. Mas enfim, mesmo no original, por que o hotel se chamava Lúcio se ele não era o dono do hotel? Esse episódio é um episódio muito bom, eu gostei muito dele, muito dele, porque tem várias camadas, tem assim, umas situações bem diferentes. Tem uma cena que o seu Justo pegou amizade com a Chimoltrufia e resolveu deixar o hotel para ela. Escreveu num caderno um testamento em que deixava o hotel para ela. E aí ele morre, o velho morre. E aí a prova da herança da Chimoltrufia era esse testamento que estava anotado num caderno. Ele escreveu a próprio punho. E aí o sargento leva o caderno para o banheiro e passa um tempo lá, some, quando volta sem. E aí ele diz que é porque alguém deu uma pancada na cabeça e roubou provavelmente um sobrinho do velho que queria ficar com o hotel. Mas eu jurava que o final da história ia ser que a Chimoltrufia perdia a herança do hotel, porque o sargento foi pro banheiro levando o caderno e tinha se limpado com o testamento. Teria sido super engraçado se o espírito tivesse feito isso. Mas não fez, ele não se limpou com o testamento. Realmente foi roubado por alguém, que era o personagem do Heriberto, eu acho, era de alguém lá. Mas que depois recuperou e que depois pegou de novo o testamento com o sargento e engoliu, rasgou o papel e engoliu. E aí a Chimoltrufia não ficou com o hotel. E o final é que, na verdade, o velho não tinha morrido, era só cataléptico. Sofria de catalepsia. É o jeito X-Espírito de ser, não tem como. Isso, você nota demais o jeito em que o X-Espírito terminava as coisas, remendava as coisas nas coxas. A Chimoltrufia ficou sem hotel, de repente descobre que o velho nem morreu. Então não tem problema ela não ter ficado com o testamento, porque o velho não morreu. É porque eu sou cataléptico. Pronto, tô aqui, vivo. É muito espírito isso. É o jeito ame ou deixe-o. Atura surta. Enfim, mas é um episódio muito bom, eu gostei muito.
1988, 32, Paulina já não é mais creditada como assistente, né? Ela começou a ser creditada no 28, no 32 já não é. Mas depois volta de novo, fica indo e voltando, feito couro de pica. Muito bem. 1988, 33, Los Caquitos, A Mulher Misteriosa, parte 1. Um episódio bem dramático, com cenas bem tensas e tristes. O tema do episódio em si é bem pesado. É, sim senhor, viu? É um episódio também muito... Gente, o Chaveco tá muito bom nessa temporada. O fã brasileiro de Chaves que vem chorar pitanga, que Chaves é regravação, Chaves é, né? Ah, mas X-Espírito anos 80 é regravação, ele é um total ignóbil, é um total ignorante, nécio, não sabe de nada. A temporada de 88 do programa X-Espírito no tocante ao Chaveco tem muito episódio delicioso. E esse da Mulher Misteriosa parte 1 é um desses também. É dramático. Tem um sermão que o sargento dá na mulher, porque a mulher se acha melhor do que as outras por causa da roupa que usa. E é um episódio em que um homem quer matar a mulher e contrata o Chaveco achando que o Chaveco é assassino de mulheres. E o Chaveco aceita o negócio porque estava achando que o homem estava contratando ele para comer a mulher dele. Comer, pode falar isso aqui? Para pegar, né? Enfim, né? Então existe essa confusão. O Chaveco estava achando que era uma coisa e o homem estava contratando para outra. E a mulher tinha um amante. Então, parte 1 e parte 2, né? E aí tem uma carga dramática e de um thriller, um suspense aí nesse episódio. E é bem interessante. Gostei muito dele também. Mas essa temática de mandar matar a mulher é pesada, né? Nesse episódio, o sargento está namorando de novo com a mocinha que vende tacos e brigando por ela com o Chaveco. Em temporadas anteriores, tem um episódio da transfusão de sangue, né? Que o Chaveco faz uma transfusão no sargento, em que eles estão brigando por essa mocinha, que é interpretada, acho que pela atriz Letícia Montanho, que fica até os anos 90 com essa personagem na turma do Chaveco. Nesse ano assim, inicial, 87, 88, ela numa barraquinha no meio da rua, mas nos anos 90 ela trabalha dentro de uma lanchonete, mas é a mesma atriz. E aí nesse episódio da Mulher Misteriosa, parte 1 e 2, 33 e 34, ela tá lá de novo e o sargento tá namorando com ela e disputando o amor dela com o Chaveco. Eu acho que a partir daqui ele passa a ser solteiro definitivamente, se não me falha a memória. Paulina volta a ser assistente. Eu não sei porque eu anoto isso, né? Não é tão irrelevante. Mas nesse episódio ela foi assistente de produção. 1988, episódio 35, Chaves, Bilhetes Trocados. Esquete do Chaves dos Bilhetes Trocados. Dona Florinda estreia seu vestido final, aquele que estava na exposição em São Paulo. O vestido antigo ficou até o episódio dos ratos no restaurante, que foi 12 episódios antes. Então ela usava um vestido até, que eu acho que foi de 84 até, foi da temporada de 84 até, mas até esse episódio dos ratos no restaurante. E aí ela passa 12 episódios sem aparecer, a Dona Florinda. Ou não tinha Chaves, era só Chaveco, ou quando tinha episódio de Chaves só aparecia a Pops, não aparecia a Dona Florinda. Então a Dona Florinda passou 12 episódios sem aparecer, e aí quando apareceu com um vestido que é o que ela passa a usar até o final da série, né? Até o final da participação dela como Dona Florinda. E é o vestido que está exposto, não está mais, infelizmente, mas é o vestido que estava exposto em São Paulo, que eu tive o prazer de ver e de chegar perto, de tocar no vidro, de me emocionar quando eu fui lá para a exposição dos Chaves, a Expo Chaves lá em São Paulo. Então, foi justamente ali que eu me emocionei. Eu entrei na exposição, vi os painéis sobre o X-Espírito, vi as réplicas, mas quando eu entrei no restaurante, que eu vi de lado assim, o vestido original com o avental, ali foi que a ficha caiu. Foi ali que os meus olhos orvalharam-se e me desceu uma furtiva lágrima. E aí foi a partir desse esquete dos Bilhetes Trocados, o episódio 35 da temporada de 88. Dona Clotilde também estreia chapéu e maquiagem novos, ficando mais pálida. A partir daí a Dona Clotilde passa a ficar mais pálida. Eu acho que ela bota um pó de arroz na cara branco, que fica mais pálida, mais cadavérica, a pobre da véia. Beleza.
1988, episódio 36, Chapolin na Vila. Temos uma regravação, a terceira versão, bem diferente da primeira. Não é um remake ao pé da letra. Que o Chapolin visita a vila. Já teve a versão original de 76, né, que está no Mais SBT, já passou inclusive no SBT recentemente. Tem uma regravação em 83, eu acho que é o primeiro de 83. E tem essa versão de 88, episódio 36. O último encontro entre Pops e Dona Florinda. Ou seja, a última vez em que as duas aparecem juntas em tela, com um efeito melhor que o do chroma key. Para aparecer Dona Florinda e Pops juntas, a gente sabe que se utilizava o efeito do chroma key, que uma gravava num fundo azul e depois era inserida digitalmente. Mas nesse episódio ele passou a usar um recurso que era muito melhor, muito mais natural, que é aquele de gravar metade uma no cenário, depois grava metade a outra na outra banda do cenário e junta-se as duas partes formando um todo, né? E aí era muito mais natural, muito mais, até porque elas duas estavam no cenário realmente. Então esse efeito é 1000 vezes melhor do que o chroma key. Esse sim, se fosse feito sempre, seria bem mais natural e seria menos cansativo de assistir, inclusive. E até onde eu sei, na verdade eu não sei se as duas aparecem. Eu acho que as duas não aparecem juntas em tela. Depois disso, não aparecem mais. Elas aparecem em episódios seguintes. Por exemplo, no dos Refrescos do Chaves de 89, as duas aparecem, mas elas não compartilham a tela. Não se usa mais efeito para juntar as duas. Então, esse do Chapolin na Vila é o último que a Pops e a Dona Florinda aparecem juntas. E é a última vez que aparece a Casa 14 por dentro. Nos despedimos aí da casa da Dona Florinda, que infelizmente não aparecerá mais até o final do programa Chespirito. Então, Dona Florinda, o cenário da casa dela vai desaparecer aí, infelizmente. Que era um cenário, né, onde foi palco de histórias maravilhosas. Fabricação dos churros, julgamento do Chaves, os moradores caindo sendo picados por um alfinete e eles achando que era um escorpião. Então, esse cenário que foi palco de muitas histórias maravilhosas, infelizmente, some aí. Lógico que quem estava assistindo isso no México na época não sabia disso. Não sabia disso. Eu tô informando isso porque, né, a gente já tá vendo, né, a história sendo feita de trás para frente. Mas naquela época ninguém sabia. Ninguém tinha como imaginar. Enfim. Nesse episódio de Chapolin na Vila, Chespirito corta a piada das 13 pessoas enganadas, mas mantém a piada dos policiais perseguem os contrabandistas. Totalmente sem sentido, visto que nessa versão não tem nenhum policial. Nessa versão de 88 de Chapolin na Vila, no episódio 36, ele começa vendendo jornais, igual que na versão do Ioiô, no episódio do Ioiô. E aí ele tá vendendo jornais na vila, não é na rua, e aí o pessoal compra e fica com raiva porque não é o jornal do dia, é um jornal de ontem, da semana passada. E aí ele não faz a piada das 13 pessoas enganadas, né? Imagina, não faz o menor sentido ele não cortar, porque é uma piada icônica e que faria muito sentido aí. Extra, 13 pessoas enganadas, mas Chaves, esse jornal é de ontem, 14 pessoas enganadas, ele não faz isso. Eu fiquei esperando ele fazer a piada, mas ele não fez. E, em compensação, ele faz a piada dos policiais perseguem os contrabandistas e depois fala que os policiais perseguem as empregadas. E não tinha policial nem empregada lá para ele fazer esse trocadilho. Não fez o menor sentido. Chespirito perdeu uma grande oportunidade de botar uma piada boa e tirar uma piada que não cabia no momento, na ocasião. É só uma crítica, né? Aí, enfim. Último episódio, ainda falta uma folhinha. Não vale. É? É porque eu não tinha o jumento aqui. Eu esqueci de botar essa folhinha aqui e ficar só com essa. Eu pensava que ainda tinha outra folha. Eu tô dizendo, gente, fim de ano, professor não é ninguém, não vale nada. Mas chegamos ao último episódio da temporada de 88. Do Chaveco, Los Fantasmas. É uma casa mal assombrada. Fizeram um cenário maravilhoso de uma rua, depois fizeram um cenário maravilhoso de uma casa abandonada. A cenografia nessa época do programa Chespirito estava de parabéns, muito boa.
E a temporada se encerra com chave de ouro com este episódio do Chaveco. Muito bom. Não tenho muito o que falar, não. Só escrevi isso mesmo, que a temporada se encerra com chave de ouro. É um episódio muito bom. É uma casa que está abandonada, o Chaveco não tem onde dormir. E aí ele aproveita para ir dormir nessa casa que está abandonada. E aí dizem que tem fantasmas, a Chimantrufa se assusta. Enfim, é muito engraçado, muito engraçado. Vamos ver aqui. Aí agora aqui tem só uma coisinha aqui. A cada episódio que passa, vemos Chaves sendo menos importante para o programa. Deveria ter acabado aí? A aparência física dos atores prejudica a experiência? Gente, eu pensei que eu ia chegar nesse momento de dizer, gente, realmente a partir daqui Chaves já não faria mais falta. Porque eu acho que é isso que algumas pessoas estão esperando que eu diga. Mas pra mim ainda tá legal, gente. Ele ainda não... Eu acho que ele vai começar a ficar estranho quando o Chaves mudar de roupa e vestir aquela roupa com as tiras mais grossas e ficar mais barrigudo. Mas pelo menos até aí, 88, ele não tá tão velho nem tá tão gordo. Então eu acho que pelo menos até aí, 88, dava pra fazer Chaves legal. E tinha sketch inédito do Chaves em 88 também na escolinha, como esse do esqueleto, enfim... E tinha sketch. Eu tô vendo 89 e já vi sketch inédito do Chaves. É porque as pessoas são muito apegadas às gravações e nem sabem que tem sketches inéditos. Mas na escolinha, né? Porque realmente é onde tem mais histórias inéditas. Mas, na minha opinião, Chaves ainda é importante. O Chespirito talvez estava começando a deixar de lado para se dedicar ao Chaveco. Inclusive, tá de parabéns, viu? Porque a temporada de 88, as histórias do Chaveco são muito boas. Já disse isso uma vez, eu vou dizer de novo. Muita história inédita, muita história boa. Mas pra mim, Chaves ainda dava um caldo, ainda tava bom. E 89 pra mim, eu já tô logo dizendo, 89 pra mim, Chaves também vai estar legal. Porque 89 tem a versão de 40 minutos dos refrescos do Chaves, né? Que junta tudo numa parte só, que já teve também, 84 na verdade. Mas é onde aparece a parte de fora da vila pela última vez. E tá lindo, eles botam uma pista, fazem um cenário com asfalto, com calçada. Então tá bem mais bonito. E eu gosto muito desse episódio por causa do cenário. Tem a versão de 40 minutos, eu acho que do disco voador. Enfim, em 89 tem muitos episódios de 40 minutos do Chaves. Então, pra mim, ainda tá de boas. Eu ainda dou nota 7. Não dou 10, porque nem pros meus alunos eu dou 10. Ninguém é nota 10. Mas ainda tá bem bacana. Não vou falar por 89, mas até 88, gente, dá pra assistir Chaves, sim, mesmo sendo 90% regravação. Porque os outros episódios... Também, mesmo sendo regravações, tem muita história inédita também do Chaveco, né? Então, 88, lógico, o Dr. Chapatin tem muita regravação, Chapolin tem muita regravação, o Chompers, quando é o Chaveco, quando é sketch curto, tem muita regravação, tem mais história inédita quando é episódio de 40 minutos. Mas ele mescla regravações com partes originais. Tem um episódio de 40 minutos do Chapolin, eu não sei se é da temporada de 88. Que é da herança. Agora eu não sei se é 88 ou 89, mas acho que é 88. Que é a gente sabe que é o episódio da herança. Tem duas versões dos anos 70, 73 e 75. Ou 75 e 77. Que é o Ramon que faz o tio, que vai morrer, os sobrinhos querem matar. 75 e 77. E tem essa versão dos anos 80, 88 e 89, que tem 40 minutos. E aí tem muita coisa incrementada, tem muita piada diferente. Então ele reaproveita roteiros, mas insere coisas novas. Então eu acho, pessoalmente eu acho que ainda vale a pena tentar conhecer, gente. Ainda vale a pena. E eu não estou fazendo isso não estou ganhando nada do Grupo Chespirito, não estou ganhando nada da Televisa. Eu estou falando isso como um fã que sempre quis conhecer mais da obra. Com um fã que nunca se contentou só com um pouco que o SBT exibiu. Então, tem muita coisa que é regravação, mas tem muita coisa que é legal. E tem regravação que é legal, gente. Eu, por exemplo, antes de voltar a passar no SBT, agora eu tô tendo contato com Chaves dos anos 70, mas até então eu não tava. Eu comecei a assistir Chespirito 80, de 80 até agora, quando voltou a passar no SBT, eu não tava tendo contato com os anos 70. Então, eu não tava assistindo as versões clássicas. Então, por exemplo, a Festa da Boa Vizinhança, a última vez que eu assisti foi a versão de 82.
Então, para mim, essas regravações estão servindo para voltar a rever essas histórias, que foi justamente por isso que elas foram feitas na época, numa época em que o programa não era reprisado. Então, é interessante vivenciar isso, é interessante conhecer. Tá certo, não são minhas versões preferidas, caguei para isso. O importante é que são histórias legais também e que é o X-Espírito e o elenco lá gravando. E tem piadas diferentes, apesar das versões serem regravações, tem momentos que são finais alternativos, que tem piadas diferentes. Então, até o momento, tô gostando do programa X-Espírito, só não tô assistindo agora porque eu tô gravando o vídeo. Eu me sentei no sofá e disse, ou eu gravo hoje o review, que eu tô inspirado para falar, ou eu vou assistir, porque eu tava num verme ali para pegar uma cerveja. Foi por isso que eu não fui assistir, porque eu queria tomar uma cervejinha assistindo, e eu já tomei a vacina do Covid, tenho que passar 48 horas sem beber álcool. Aí, por isso mesmo. Mas, gente, vale a pena, vale a pena. Então, quem manja do espanhol, procura assistir em espanhol. Quem quer aprender espanhol, procura assistir para tentar entender espanhol. E se algum dia lançarem dublado, assistam, gente, porque vale a pena. A aparência física dos atores não atrapalha a experiência. Talvez em Chaves, mas no resto não atrapalha. Pro Dr. Chapatinho até melhor o X-Espírito velho. O Chaveco velho não incomodou, né? Então, Chaves e Chapolin talvez. Mas mesmo assim, gente, é uma besteira, chega a ser até tarismo criticar o envelhecimento do elenco de um programa que a gente ama tanto, ou pelo menos dizem amar tanto. Mas enfim, é isso. Terminei minhas impressões, já estou fazendo as anotações de 89 para quando terminar fazer tudo numa lapada só também, gravar. Vou deixar o meu Xpiropix aqui para quem quiser me ajudar, para quem quiser me incentivar, para quem quiser agradecer, né, por esses momentos, esses minutos que eu fico aqui falando besteira para vocês. E sempre agradecer por ter essa audiência maravilhosa de vocês, esse público cativo que sempre está aqui para ler, para ouvir as minhas explicações. Um beijo, Feliz Natal, se eu publicar isso entre o Natal e o Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um 2025 maravilhoso para todos nós, que esse 2025 seja repleto de novidades no meio CH, que essa exposição possa rodar o Brasil, que o SBT possa liberar episódios perdidos ou dublagens perdidas, que o programa X-Espírito possa voltar na América Latina para eu poder voltar a gravar em HD, ou que alguma empresa de streaming possa comprar o programa X-Espírito para dublar, para eu voltar a assistir tudo desde o começo agora em português. Sei lá, que voltem, que apareçam os Super Gênios da Mesa Quadrada, quem sabe La Chicharra de 79, quem sabe até mesmo a primeira fase do programa X-Espírito de 72, com, enfim, os episódios pré-históricos de Chaves, né, os sketches originais de Chaves de 72, o primeiro sketch do Chaves. Enfim, a gente deseja só coisas boas, né? Que possam aparecer mais gravações caseiras de episódios perdidos mundiais, como já apareceram nesses últimos anos, alguns, né? 3, eu acho que... não, 4. 2 do Chapolin, um do Chaves e um do La Chicharra. Então, que esse ano possa aparecer mais. E um trecho também, né? Do jogo de beisebol de 77, que é perdido mundial. Então, que seja um ano de muita coisa boa pra gente, na nossa vida pessoal, mas também no meio CH, né? Que os desenhos do Chaves, desenho do Chapolin, a biosérie do X-Espírito possa estrear esse ano, que seja um sucesso. Um 2025 de muitas realizações pessoais, de muitas realizações profissionais para vocês e para mim, que eu também preciso. Dinheiro, por que não? Saúde, um amor, uma pessoa para estar do nosso lado, para nos apoiar, para não nos deixar sozinhos, enfim. Só coisas boas eu desejo para vocês. E para os fãs brasileiros de Chaves, eu desejo muita sabedoria, muita boa vontade, para que esse ano vocês possam passar a gostar um pouco mais da obra de X-Espírito e a respeitar a obra e os dubladores da obra, os novos dubladores da obra, os velhos dubladores da obra, as fases diferentes da obra, que você possa começar a ter maturidade e bom senso para que vai entrando na sua cabecinha e aceitando as diferenças desse programa tão maravilhoso que é o programa X-Espírito. Beijos de luz, follow your dreams.